Olá, você acompanha comigo agora no programa Mais Saúde de hoje. Um mutirão promovido pela Secretaria Estadual de Saúde ajudou pacientes com problemas de ouvido, nariz e garganta. No quadro Vacina Sim, os locais para aplicação da vacina contra a gripe, os cuidados com a lombalgia, um problema que atinge milhões de brasileiros. No quadro Fala Doutor desta semana, o alerta para os cuidados com a saúde mental no trabalho. O combate aos maus-tratos e abandono de animais é a campanha Abril Laranja. E ainda, no estúdio, uma entrevista com Cláudio Rebelo, promotor de Justiça do Meio Ambiente. Sou Ismael Gama e o programa Mais Saúde está no ar. Reduzir a fila de espera e garantir o acesso à saúde para quem mais precisa. Esse é o objetivo de um mutirão realizado pelo governo do estado por meio da Secretaria de Saúde, que vem transformando a vida de dezenas de maranhenses. O foco agora foi otorrino-laringologia, cirurgias para retirada de amígdalas, adenoides e correções do septo nasal. Pacientes de várias cidades foram atendidos por uma equipe multidisciplinar, com acolhimento e segurança. Para reduzir a fila de espera por procedimentos eletivos, o governo do estado, por meio da Secretaria de Saúde, realizou um mutirão de cirurgias. Foram procedimentos para a retirada de amígdalas, adenoide e correções de desvios no septo nasal. O mutirão reuniu uma equipe multiprofissional formada por médicos, anestesistas, enfermeiros e técnicos que se mobilizaram para atender dezenas de pacientes previamente regulados pela Secretaria de Estado da Saúde. Pensando na melhoria, o governo do estado do Maranhão está realizando aqui no Hospital da Ilha 36 cirurgias de otorrino, cirurgias de amígdala, cirurgias de adenoide, cirurgia de tratamento cirúrgico dos seios nasais. Totalizando 36 cirurgias que vão ser acompanhadas aqui mesmo no Hospital da Ilha, na ala pediátrica do nosso hospital. Pacientes do interior do estado, como esta senhora que veio de Morros para acompanhar a filha que dependia da cirurgia, ressaltaram a tranquilidade no procedimento cirúrgico. Agora eu estou mais tranquila porque ela vai poder respirar melhor. Ela antes tinha dificuldade para dormir, roncava muito. Eu creio que com essa cirurgia feita, ela vai ter um sono mais tranquilo. Além de promover o acesso ao tratamento cirúrgico, a iniciativa também visa aliviar os sintomas que afetam diretamente a respiração, a audição e a qualidade do sono dos pacientes, muito deles crianças e adolescentes. A iniciativa garante saúde a quem precisa. Hoje a gente está fazendo a primeira etapa do nosso mutirão de cirurgias em otorrino, então a gente vai fazer cirurgias de adenoide e amígdala, em 100 pacientes que estão na fila de espera do governo do estado. Essa cirurgia é muito útil para os pacientes que sofrem de ronco, respiração oral, têm apneia do sono, infecções de repetição, sinusites de repetição. Então esse é o grande ganho desses pacientes. Dores na região lombar são mais comuns do que se imagina e muitas vezes são ignoradas até se tornarem incapacitantes. A lombalgia é um problema que atinge milhões de brasileiros e pode estar relacionada a maus hábitos, sedentarismo e até ao estresse do dia a dia. A boa notícia é que existem formas eficazes de tratamento e, melhor ainda, de prevenção. Com um estilo de vida contemporâneo marcado pela falta de atividade física, obesidade e rotinas de trabalho longas e desconfortáveis, surgem diversos problemas de saúde, entre eles a lombalgia. Trata-se de um sintoma associado a diferentes doenças e que atinge grande parte da população em algum momento da vida. É o caso deste militar. A maioria dos policiais se reclamam, porque a arma é muito pesada, uma PT-100, entendeu? E a gente está em casa, dormindo, a gente fica de lado, dói demais a coluna da pessoa. A lombalgia é um termo técnico para descrever a dor na região lombar, acima das nádegas. Este fisioterapeuta explica que o desconforto não pode ser negligenciado para evitar a progressão do quadro clínico. A gente fala que o paciente tem a perca da função, não consegue ficar em pé muito tempo, não consegue ficar sentado muito tempo, e isso acaba agravando ali a função do paciente. A lombalgia pode se apresentar como um sintoma isolado ou pode vir associada a outros sinais, como dor que irradia para membros inferiores, dor ciática, pode vir acompanhada também de sensação de dormência
ou formigamento nas pernas e, às vezes, até com alterações na capacidade de realizar movimentos com os membros inferiores. Uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde em parceria com o IBGE revela dados alarmantes. É que 27 milhões de brasileiros sofrem com alguma doença relacionada à coluna. Este estudante encontrou na atividade física o remédio para um desconforto que sentia na coluna. Não, eu já sentia, mas quando eu não fazia. Assim, quando eu estava sem fazer, eu tinha problema na coluna. Depois eu voltei a malhar direito, aí ficou tranquilo. O fisioterapeuta mostra um dos equipamentos mais modernos no tratamento de lombalgias. A máquina emite um feixe de laser na região afetada que proporciona o alívio da dor e da inflamação. Mas aquele velho conselho de que melhor prevenir que remediar também é importante. A lombalgia, ela vem de um probleminha ali, uma desordem articular a nível de vértebras lombares, né? Então, para poder segurar essa articulação, a gente precisa ter uma boa estrutura muscular. É importante lembrar também que ninguém deve se acostumar a conviver com dores nas costas. Não importa a intensidade ou a duração. Procure um especialista e ganhe qualidade de vida. Acompanhe agora os locais das principais unidades de saúde que a vacina contra a gripe está disponível. No quadro Vacina Sim. Veja agora as unidades de saúde para tomar a vacina contra a gripe. Centro de Saúde Amar, Centro de Saúde Liberdade, Centro de Saúde São Francisco, Centro de Saúde Turu, Centro de Saúde Coab Anil, Genésio Ramos Filho, Dr. José Carlos Macieira, Clodomir Pinheiro Costa, Vila Nova, Centro de Saúde São Cristóvão, Centro de Saúde Fabriciana Moraes, Centro de Saúde Santa Bárbara e Centro de Saúde Antônio Carlos Reis. E veja também o público-alvo da vacina contra a gripe. Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, pessoas a partir de 60 anos, gestantes e puérperas, povos indígenas, trabalhadores da saúde, professores das escolas públicas e privadas, adolescentes menores de 18 anos sob medidas socioeducativas, população privada de liberdade com 18 anos ou mais, funcionários do sistema prisional, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, quilombolas, pessoas com deficiência permanente a partir dos 12 anos de idade, profissionais das forças de segurança e salvamento e das Forças Armadas, pessoas em situação de rua e caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, de passageiros urbanos e de longo curso e trabalhadores portuários. Esse foi o quadro Vacina Sim. O quadro Fala Doutor desta semana, as dúvidas da população com os cuidados que devemos ter com a saúde mental no trabalho. E quem responde é o psicólogo Mauro Sérgio Barbosa Brandão Júnior. Queria saber se a saúde mental tem sido um tema cada vez mais debatido e como você vê a evolução dessa discussão nos últimos anos. Bom, durante a pandemia nós percebemos uma busca intensa, vivemos situações extremas, algo nunca vivido por boa parte da população. Então foi perceptível a busca pela psicologia, principalmente pela psicoterapia. Antes tinha um estigma maior, não que hoje não haja um estigma, mas por conta da pandemia houve uma sensibilização da população e é perceptível hoje que as pessoas buscam ter mais interesse em buscar o atendimento psicológico. Claro, ainda com vários tabus, a gente encontra ainda alguma resistência, mas contudo a gente percebe também que a difusão das informações, principalmente nas plataformas sociais, acabam beneficiando a procura desse serviço. Então eu vejo como uma evolução, mas ainda tem muito a melhorar. O estresse do dia a dia pode levar a problemas mais graves. Como podemos preveni-los?
Bom, o estresse ele é uma reação natural do nosso organismo. Ela é uma quebra da homeostase corporal. A gente precisa do estresse para poder fazer as coisas, como se fosse a energia da motivação. A questão grande, a maior questão da situação do estresse é a seguinte: qual é o período, a intensidade que a gente se mantém em estresse? Se você está constantemente estressado, isso acaba afetando o seu humor, você fica cada vez mais irritado, há repercussões físicas também. Então, acaba gerando uma desorganização de ordem psicológica e de ordem fisiológica que sim pode levar ao adoecimento, tá certo? Então, a grande questão é o tempo que a gente passa exposto a esse estresse. Muitas pessoas ainda têm resistência a buscar ajuda psicológica. Como quebrar esse tabu? É muito comum que as pessoas tenham vergonha e achem que só pode procurar o profissional da psicologia ou qualquer um da área de saúde mental se estiver louco, entre aspas, tá? Agora, o que nós encontramos, de fato, nos atendimentos são pessoas que vivem problemas comuns do cotidiano, da família, que muitas vezes não sabem lidar, ou precisam ter aquele momento para compreender, para que possa tomar a sua decisão. Claro, uma decisão a partir do profissional qualificado, que faz a escuta profissional e facilita esse processo. Então, perceptível é resistência, mas a cada momento que a gente vai conversando com ela, vai passando informações, tem ações preventivas sobre a importância da saúde mental, de falar sobre si, percebemos que também há um pouco de diminuição desse estigma, né? Lembrando que, com a pandemia, houve uma maior busca, houve uma maior sensibilização. Então percebemos, principalmente as gerações mais recentes, mais novas, que falam geração Z, millennials, eles têm essa facilidade de falar sobre esses temas. Mas ainda assim há um certo estigma e resistência em relação à procura, mas com o tempo, o trabalho de formiguinha, a gente vai conseguindo desconstruir essa ideia. Eu queria saber se existe um momento certo para buscar um psicólogo ou qualquer um pode se beneficiar da terapia. Depende do seu objetivo. O profissional psicólogo, ele está aqui para lhe ajudar nas mais diversas facetas da sua vida. Por exemplo, você pode ter uma situação profissional na qual está indeciso ou quer mudar de carreira. O profissional de psicologia ele é habilitado para isso. Então, não é só quando você está adoecido, né? Mas quando você tem questões de autodesenvolvimento ou melhorar alguma habilidade, o profissional de psicologia ele pode sim auxiliar nesse processo. Também não precisa estar adoecido, se você estiver em sofrimento, mas não adoecido, que tem uma diferença, também pode procurar o profissional de psicologia. Então, assim, não há uma limitação. É claro que quando a pessoa está sentindo mal-estar, os sintomas se tornam mais prevalentes, ela acaba tendo maior motivação para ir em busca. Problema algum, estamos aqui para acolher. Mas também há possibilidades em outros contextos. Como é lidar com as pressões sociais e a cultura da produtividade excessiva sem comprometer a saúde mental? É bem delicado, né? Nós podemos fazer atividades, aquele que chamamos de furor corporativo, para tentar lidar com as situações do dia a dia, fazer aquela meditação, aquele momento de fala descontraída, que é uma forma de canalizar o estresse do cotidiano, mas ainda assim é uma questão macroeconômica, social e política. Na medida do possível, o que a gente pode fazer é minimizar esses efeitos. Então, quando você busca meios do seu bem-estar, em busca de qualidade de vida, isso acaba favorecendo, sendo um elemento protetor para a sua saúde. Agora, há elementos que vão para além da gente, né? Então, daquilo que a gente puder fazer dentro do nosso campo de ação, para o nosso bem-estar, é favorável para a nossa saúde. Mas a gente não pode esquecer também o impacto das questões macro-sociais. O impacto da tecnologia das redes sociais na saúde mental é um tema muito discutido. Como encontrar um equilíbrio saudável? Há muitas pessoas que já acordam com o celular na mão, dormem com o celular na mão e acaba sendo um apêndice do nosso dia a dia. A tecnologia, ela não é ruim nem boa, depende da forma que a gente faz esse manuseio. O que temos percebido em várias gerações, sejam idosos, sejam crianças, é que ela está muito inserida e as pessoas acabam se sentindo muito estressadas, angustiadas e utilizando como uma forma de canalizar a sua ansiedade, a sua angústia. Então, tudo que é dosado, porque a diferença do remédio para o veneno é a quantidade, a gente pode também adotar para as tecnologias. Elas são ferramentas que servem, sim, para muitas coisas, para nos ajudar no dia a dia, mas o seu excesso pode trazer prejuízos para o nosso dia a dia. Então, é compreender até que ponto essa tecnologia está lhe afetando. Está afetando a sua vida, está afetando a sua qualidade de vida. A partir desse momento, você consegue desenvolver meios para tentar minimamente limitar
naquilo que for possível, desde que não prejudique a sua qualidade de vida. E veja no próximo bloco uma reportagem sobre a campanha do mês Abril Laranja, de combate ao abandono e maus tratos de animais. Uma entrevista no estúdio com o promotor de Justiça do Meio Ambiente, Cláudio Rebelo. É só um instante, a gente volta já. Abril é o mês da conscientização contra a crueldade animal. Conhecido como Abril Laranja, o período chama a atenção para a importância do respeito, cuidado e proteção dos animais, vítimas cada vez mais frequentes de abandono e maus tratos. E mesmo diante do descaso de muitos, há quem dedique a vida inteira a cuidar e a salvar vidas que muitas vezes são deixadas de lado. Esmeralda esbanja altivez sobre a mesa de concreto. A falta de uma pata não diminui sua beleza. As irmãs Ariel e Mohana, cheias de energia, nasceram sem as patas dianteiras e aprenderam a se equilibrar nas duas que têm. Valentina exibe um olhar feliz, e não é para menos. Ela sobreviveu a um atropelamento que comprometeu a parte traseira do corpo. Todos esses cães e mais 44 vivem sob os cuidados de Karina, que espalha amor pelo mundo animal desde a adolescência. Teve um início ainda na minha adolescência, depois eu casei, foi quando eu realmente comecei a resgatar, mas ainda muito timidamente, não tinha internet, né? Nessa época os primeiros contatos que a gente tinha era o antigo Orkut. E aí eu fui dando início à missão, porque isso aqui eu calculo, eu tenho plena convicção, João, que é uma missão. Cláudia também se dedica ao mundo animal. Sob os cuidados da ONG Amada, Associação Maranhense em Defesa dos Animais, estão 7 cães e 42 gatos. Os mais novos são estes filhotes, deixados na porta da sede dentro de uma caixa de papelão. A história de muitos deles começou assim, abandonados. A Amada surgiu há mais de 20 anos, tá? E o principal objetivo dela é cuidar dos animais, desses que estão em situação de risco, em situação de perigo, tá? Com maus tratos. Esse é o nosso maior objetivo. A visão que a Cláudia e a Karina têm dos animais não é a mesma de muita gente. Só para se ter uma ideia, o número de denúncias de crimes de maus tratos a animais aumentou 15,6% entre 2020 e 2021 e bateu o recorde em 2024. Aliás, maus tratos e negligência são os crimes mais comuns. Não existe animal abandonado. Começa por aí. Existem animais abandonados pelo ser humano, que jogam o animal inteiro, né, sem estar castrado, e essa cadela vai perfilhar. Não é um filhote, vai nascer 7, 9, 12, às vezes até 15 filhotes, e pouquíssimos deles vão sobreviver nas ruas. Né, numa média de 20% apenas consegue chegar à fase adulta. A causa animal é discutida neste mês. O Abril Laranja nasceu da necessidade de promover ações que proporcionem bem-estar aos animais. O Abril Laranja é totalmente dedicado à prevenção de maus tratos e à conscientização da sociedade de que os animais precisam de muito amor, carinho e afeto. E não estamos falando apenas de cães e gatos. Essa conscientização chega a outras espécies. Gestos simples podem fazer um animal se sentir acolhido e amado. Cuidar dele, dar atenção e integrá-lo à família são passos importantes para melhorar a vida de quem, muitas vezes, melhora a nossa. Quando você for adotar ou comprar um animal, que adotar é o melhor, você ter aquele cuidado de saber, será que eu posso, meu bolso dá para fazer isso? Eu vou ter tempo para passear, ou algum momento eu vou estar com ele, brincando, dando uma alimentação para ele que seja uma alimentação boa. Então, tudo isso tem que ser pensado bastante. A questão dos animais seja complacente, seja responsável. Tem um pet? Castre.
dê uma alimentação equilibrada, faça as vacinas anuais. É uma vida, ele passa a ser um membro da família. No programa de hoje, a nossa entrevista é com o promotor de Justiça do Meio Ambiente, Cláudio Rebelo. Ele vai conversar com a gente sobre a campanha Abril Laranja de combate aos maus-tratos e abandono de animais. Seja bem-vindo ao programa Mais Saúde. O que é o Abril Laranja, doutor? Obrigado, Ismael. É um prazer estar aqui contigo e com todos que estão nos acompanhando. Bem, essa temática vem de alguns anos de escolhermos os meses para que seja de sensibilização em relação a algum assunto. E o Abril Laranja se refere ao combate aos maus-tratos a animais. Então, é um mês em que nós levantamos esse tema tão importante para demonstrar a importância das pessoas que nós, seres humanos, somos um dos seres que habitam a nossa Terra e que a gente tem o dever e a obrigação de proteger também os demais seres. Doutor, como é que funciona o trabalho do Ministério Público durante esse período? Não só o mês de abril, né, o Abril Laranja, mas durante todo o ano em relação à causa animal. Perfeito. Nós atuamos tanto, nós promotores de meio ambiente, nós atuamos tanto na parte civil, como a gente chama, quanto na parte penal. Então, quanto aos maus-tratos em si, especificamente, é um crime previsto no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, a Lei 96.05/98. Então, nós atuamos na repressão desse crime, mas também atuamos hoje mesmo, por exemplo, nós tivemos uma reunião envolvendo diversos órgãos que nós estamos organizando um protocolo de ação interinstitucional na área de maus-tratos animais, que vai desde o recebimento da denúncia até o julgamento do processo. Então, para que a gente tenha esses órgãos todos alinhados, todos atuando conjuntamente na busca da proteção animal. Então, bem como também, por exemplo, na adoção de políticas públicas, então, que é a nossa parte civil. Então, a gente atua tanto na parte civil quanto penal na proteção dos animais. Doutor, em relação à legislação, o que seria maus-tratos a animais? O que seria configurado, por exemplo? Excelente pergunta. Porque, de regra, se a gente fizer uma pesquisa, perguntar para as pessoas na rua o que elas acham que é maus-tratos, vão responder que é bater, que é ferir, então, são questões relacionadas à lesão corporal de animais. E é um tipo de maus-tratos, mas não o único. Então, maus-tratos a animais, o abandono, por exemplo. Você é tutor de um animal, cuida daquele animal durante tanto tempo e, de repente, por algum motivo, ou ele agrediu algum familiar seu, ou ele quebrou algum objeto da sua casa, ou você não tem mais condição financeira de sustentar aquele animal. Então, não importa o motivo, mas você pega esse animal e leva e joga ele, abandona ele no meio de uma praça, né? Aqui nós temos a Praça dos Gatos, sim, que é chamada assim, e que durante um bom tempo, isso diminuiu sensivelmente devido a várias ações que nós tomamos, mas era como depósito de gatos. Muitas pessoas iam abandonar gatos nessa praça. Então, abandono é maus-tratos, você não dá alimentação adequada é maus-tratos, você não levar o seu animal para ter uma convivência social é maus-tratos, ou seja, ele ficar preso num cubículo o dia inteiro, ficar acorrentado o dia inteiro. Então, sol, chuva, exposto a sol e chuva todo o tempo. Então, isso tudo são condutas que caracterizam maus-tratos. Todos os animais estão protegidos, não é só gato, cachorro, papagaio, todos os animais são protegidos por essa legislação, independente silvestres ou não. Todos os animais são protegidos, a diferença é a pena. Em 2000 teve uma alteração, a chamada Lei Sanção, devido a um cão que foi vítima de maus-tratos severos. E aí, em razão disso, ele levou esse nome, a lei levou esse nome em homenagem a esse cão, e majorou a pena. Então, com relação a maus-tratos a cão e gato, cabe prisão, inclusive.
Prisão em flagrante é a pena de 2 a 5 anos. Com relação a todos os outros animais, os maus-tratos é uma pena mais leve e que não dá prisão em flagrante, é TCO, termo circunstancial de ocorrência, mas que cabe algumas sanções, sim. De que forma a população ela pode denunciar junto ao Ministério Público fazer denúncias de maus-tratos ou abandono? Perfeito. São vários mecanismos. Você pode utilizar a própria Polícia Militar, o 190, pode utilizar da Delegacia Especializada de Meio Ambiente, a DEMA, que funciona no Calhau. Você pode ir no Ministério Público, nas promotorias de meio ambiente que funcionam ali no centro, na Rua Oswaldo Cruz, 1396, em frente à Escola Divina Providência. Você pode fazer pela ouvidoria do Ministério Público, pelas redes sociais, pelo WhatsApp da ouvidoria. Então, tem diversos mecanismos que você pode denunciar, inclusive de forma anônima, desde que apresentando provas. Doutor Cláudio, em relação ao recebimento dessas denúncias pelo Ministério Público, qual é o roteiro que se segue depois? Seja por esses canais, redes sociais, como é que é feito o trabalho de vocês em relação a isso? Nós encaminhamos uma cópia disso à Delegacia de Meio Ambiente para que ela adote as providências de investigação. Nós encaminhamos outra cópia para o Conselho Regional de Medicina Veterinária, que tem a atuação fiscalizatória também nessa área, inclusive o chamado bem-estar animal, né, que são as condições que podem levar aos maus-tratos se descumprir das chamadas 5 liberdades dos animais. Mandamos também para a Unidade de Vigilância em Zoonoses, que faz um papel como se fosse uma agência de bem-estar animal no município de São Luís. E também apuramos diretamente com inspeções, com análises circunstanciais, de modo a gente também comprovar a ocorrência dessa denúncia. O Ministério Público não atua sozinho, né? Tem parceiros, organizações não governamentais que trabalham em defesa dos animais. Sem dúvida. Na verdade, são verdadeiros heróis as ONGs, os protetores individuais, que fazem um trabalho maravilhoso na proteção animal do nosso município, nosso estado, nosso país, no mundo, que são esses abnegados que escolhem a causa animal como causa de vida, inclusive. Então, graças a eles, a situação não é tão ruim. Doutor, em relação às penas previstas, o senhor disse que elas se tornaram mais rigorosas depois da lei sanção. Atualmente, como é que é esse trabalho de conscientização para evitar que se chegue a esse ponto? Perfeito. É a chamada prevenção, né? Então, são as campanhas. Nós fazemos campanhas de sensibilização nas escolas, com relação à questão animal, que vai desde a não ocorrência dos maus-tratos, a questão da adoção. Nós temos uma quantidade de animais em situação de rua enorme. Os animais que são recolhidos vítimas de maus-tratos. Então, a gente precisa trabalhar com o tema da adoção responsável, as pessoas saberem que os animais, eles não são objetos, que você compra um brinquedo, não gostou dele... Descarta. O animal não é assim. Você é responsável por ele por resto da vida. Então, é esse tipo de campanha que a gente tenta estimular a sociedade a incorporar. Doutor, a gente observa de vez em quando nos noticiários violência contra animais, pessoas que saem arrastando em motos, dando facadas em animais, arrastando na carroceria do carro com corda no asfalto. Isso diminuiu ou continua presente? As duas coisas. Diminuiu, mas continua presente. Então, a gente ainda precisa estar muito atento a essa realidade. Recentemente, 8 gatos foram envenenados de uma vez em um bairro aqui, né? Simplesmente que a vizinha não tolerava mais os gatos, colocou chumbinho e matou os 8 gatos de uma vez, né? Então, nós temos situações, pessoas que pegam... o gato tem esse caso também, pegou o gato e jogou por cima de um telhado, né? Então, esses casos de violência continuam ocorrendo, além daqueles que são sem violência, mas que causam um grande dano, como é o abandono, por exemplo. Doutor, em relação a essas denúncias, elas podem ser anônimas? É preciso, além de ser anônima, se for possível ser anônima, é necessário enviar provas do que está se alegando? Perfeito. Pode ser anônima,
A gente sabe, às vezes, um vizinho que tem uma dificuldade de... não quer se expor para poder, já que mora do lado daquele agressor. Então, é complicado se identificar. A gente reconhece isso. Mas é importante que a sociedade entenda que, sem provas, a gente não consegue fazer nada. Então, você pode fazer a denúncia anônima. É garantido o anonimato, a Lei de Proteção de Dados garante isso. Chega para a gente, promotor, quando é feita a denúncia pela nossa ouvidoria, chega a denúncia, nem eu, promotor, não tenho a informação de quem fez a denúncia. Então, realmente fica na ouvidoria aquele dado ali protegido. Mas é preciso que ela venha minimamente abastecida, né? Então, uma foto, hoje em dia todo mundo tem celular, é fácil registrar, no momento assim, o vizinho nem percebe, tira foto, grava um vídeo, grava áudios, até áudios já nos ajudaram em algumas investigações. Então, isso tudo nos ajuda. Então, pode ser anônima, mas apresente mínimas provas que nos possam levar à confirmação daqueles fatos. E também deixar o endereço claro, com fácil localização, com ponto de referência, tudo ajuda. Eu te diria, não é um dado estatístico, mas empírico. Eu te diria que cerca de 20% das denúncias nossas são arquivadas por causa da ausência de endereço adequado, correto, completo. Sim. A gente não consegue sequer encontrar o imóvel onde aquele ato estaria ocorrendo. Então, de fato, é importante que seja bem descrito o fato e bem descrito o endereço. Doutor, em relação ao ciclo de debates da causa animal que foi realizado pelo Ministério Público esse mês aqui em São Luís, no Abril Laranja, o que foi discutido? Reuniu representantes de outras entidades? Como é que foi o trabalho? Perfeito. Já foi o segundo ciclo, é o segundo ano consecutivo que a gente faz. A gente quer que isso esteja no calendário do Ministério Público, né? Ou seja, todo mês de abril a gente realize um ciclo de debates, essa é a nossa expectativa. Foi maravilhoso, foi muito bom, a gente permitiu que a gente discutisse diversos temas, foram 8 painéis com diferentes temas. Por exemplo, o primeiro foi foi holístico, né? Ou seja, para a importância da proteção animal. Teve temas sobre animais silvestres, que de regra não chama tanta atenção, mas são agredidos tanto quanto. Tivemos temas sobre a questão de animais de tração, né? Animais de grande porte, esse tema também foi debatido. Nós tivemos tema referente à esporotricose, saúde animal, tema do programa, que é uma zoonose, ou seja, que pode ser transmitida para o ser humano e que está endêmica no Brasil inteiro, e São Luís não é diferente. O crescimento dos números são assustadores. Então, nós tivemos o tema dos acumuladores de animais, né, que também é um tema sensível e que precisa ser enfrentado. Então, nós tivemos vários temas interessantes e que permitiu a gente estar amadurecendo os debates da causa animal. Doutor, tem o Ministério Público com esse trabalho, organizações não governamentais que protegem os animais também, né, cuidam, arranjam abrigo. O que representa o trabalho dessas pessoas que têm essas organizações e esse cuidado com os animais que, às vezes, o poder público não tem como chegar junto? Perfeito. Como eu disse, são verdadeiros heróis. E aí, como eu falei, um último tema do nosso ciclo de debate foi acumuladores de animais. De regra, os acumuladores são protetores, mas que perderam um pouquinho, passaram da linha e acabaram tendo mais animais do que deveriam ter no espaço reduzido, perdem a questão da higiene, a questão da alimentação, a questão do espaço territorial diminuto para tantos animais. Mas esse é um pequeno lado negativo diante de um imenso lado positivo. Que são pessoas que se dedicam à proteção animal, recolhem animais, se alimentam esses animais, né? Teve ano passado, retrasado, que alimentando animais de rua foi vítima de um assalto, foi até esfaqueada no momento em que estava alimentando cães de rua. Então, são verdadeiros heróis da causa animal.
Doutor, qual a mensagem que o senhor deixa aqui para quem está assistindo a gente sobre a importância de denunciar e proteger os animais durante todo o ano? Perfeito. Eu queria só aproveitar, antes dessa mensagem final, falar de duas ações nossas, que são com relação aos animais abandonados e com relação a animais de grande porte, jumentos, bois, né, às vezes porcos, circulam pela cidade. Então, nós temos essas duas ações civis públicas contra o município e contra o Estado, para que estabeleçam políticas públicas com relação a esses animais. Já foram julgadas em primeira instância e estão em fase de recurso. E eu queria informar a sociedade da ocorrência disso. A mensagem final que eu deixo é essa, de que nós não somos o centro nem do planeta, muito menos do universo. Então, nós somos só mais um dos seres vivos que integram o nosso planeta, e a gente tem que ter a noção disso para que nós também possamos proteger não só a nós mesmos, mas a todos os seres vivos, dentre eles esses seres que são tão indefesos e que se dedicam tanto a nós, né, amam tanto os seus tutores, e a gente precisa também retribuir isso. Então, façamos as denúncias de maus tratos para que a gente possa estar protegendo esses seres. Doutor Cláudio Alencar, muito obrigado por sua entrevista aqui no programa Mais Saúde. Seja sempre muito bem-vindo aqui. Eu que agradeço, parabéns pelo programa e estou à disposição. Esse foi o nosso programa Mais Saúde de hoje. Para você, um bom início de semana, e a gente se encontra no próximo domingo às 9 da manhã. Até lá!